Olá, meu nome é Julia Ninov. E meu nome é Julia Vilela. E o nosso projeto é o Bionic Step, dispositivo eletromecânico bípede para a locomoção de deficientes medulares, orientado pelo professor Alexandre Giacomin. Nós somos da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, localizada no estado do Rio Grande do Sul. As lesões medulares são uma deficiência física que tem crescido muito nos últimos anos. Os lesados medulares, por corresponderem a uma parcela pequena da população mundial, acabam tendo que se habituar a um mundo que não é de todo adaptado a eles, o que faz com que eles tenham dificuldade em se integrar à sociedade como um todo. Os obstáculos que eles enfrentam vão ainda além de suas limitações físicas. Como, por exemplo, afirma o Ministério da Saúde, grande parte dos lesados medulares acabam desenvolvendo depressão após a lesão, principalmente quando ela é traumática. Além disso, outros problemas como de circulação sanguínea, dor neuropática e até osteoporose também podem ser facilmente desenvolvidos por lesados medulares. Com base nas consequências resultantes das lesões medulares e levando em conta que hoje as únicas opções que esses pacientes têm são as cadeiras de roda ou, mais atualmente, o tratamento com células-tronco, que é bem invasivo e ainda não foi suficientemente testado, a gente foi atrás de um tipo de tecnologia, um tipo alternativo de tecnologia que pudesse suprir essa demanda dessas pessoas que precisam ter mais mobilidade, mais qualidade de vida, mais autonomia no seu dia a dia. A partir disso, chegou-se aos exoesqueletos, que seriam dispositivos eletromecânicos que viabilizariam a locomoção dos deficientes medulares. Os exoesqueletos ainda são uma tecnologia bem recente e também bastante cara para a maior parte da população. Com isso, a gente conseguiu chegar ao problema do nosso projeto, que seria: é possível desenvolver um dispositivo eletromecânico bípede para a locomoção de deficientes medulares com comprometimento dos membros inferiores, a fim de dar mais autonomia e qualidade de vida para essas pessoas? Da mesma forma, chegamos ao nosso objetivo, que seria desenvolver esse dispositivo eletromecânico para dar mais autonomia e mobilidade a essas pessoas, e aos nossos objetivos específicos, que seriam coletar informações sobre as lesões medulares, planejar o sistema que seria utilizado nesse dispositivo e então modelar em software CAD, testar o sistema a partir de simulações e futuramente desenvolvê-lo e implementar esse sistema em um protótipo físico. Sobre a fundamentação teórica, iniciou-se pesquisando sobre a anatomia do corpo humano, ou melhor, sobre os assuntos dentro dessa área que eram relevantes ao projeto, como, por exemplo, a estrutura da medula espinhal e da coluna vertebral em seres humanos normais. Depois, pesquisou-se sobre a lesão medular, o que é e como ela aflige a vida diária de quem a tem, desde as consequências físicas até as consequências psicológicas, compreendendo não só a lesão, mas as dificuldades, os tratamentos e as doenças que geralmente a acompanham, ou seja, aquelas outras doenças que comumente são desenvolvidas com o tempo devido à própria deficiência. Tendo em mente que, para pensar em fazer alguém voltar a andar, precisa primeiramente entender como esse movimento ocorre, como esse andar ocorre, prosseguiu-se estudando sobre a marcha humana normal, que é aquela marcha humana utópica, a dos livros, que é perfeita. Compreendeu-se, então, a sua velocidade média de execução, os ângulos que são formados pelas articulações das pernas, as tarefas, as fases, o ciclo e aí por diante. Tendo em mente ainda que para que uma pessoa possa andar, ela precisa primeiramente estar de pé, estudou-se também sobre o levantar da posição sentada, ou como também é conhecido, o movimento do sit to stand. Para a determinação dos componentes mecânicos e eletrônicos a serem implementados no protótipo, mostrou-se essencial a determinação dos esforços mínimos que cada um desses motores deveria fazer. Para isso, buscou-se estabelecer os torques em cada uma das articulações, tornozelo, joelho e quadril, durante movimentos de locomoção em pé e levantar da posição sentada. Para isso, definiu-se a utilização de um método indireto de medição, o qual considera o corpo como um modelo mecânico, sendo menos invasivo e assim mais viável. Como passo conseguinte, procurou-se, entre as diferentes técnicas analíticas e experimentais, um método que seria mais adequado ao nosso projeto, que acabou sendo escolhido o método da dinâmica inversa, o qual considera os segmentos do corpo como corpos rígidos, então aplicando a cada um deles um diagrama de corpo livre, a fim de identificar as forças que atuam sobre cada estrutura e, por fim, determinar as equações diferenciais do movimento. O grupo estabeleceu como modelo um ser humano adulto do sexo masculino e que atendesse às médias de peso e altura estabelecidas pelo IBGE. A partir daí, obteve-se o peso, o comprimento e a localização do centro de massa de cada um dos segmentos das pernas com base em bibliografias já validadas de médias antropométricas. Com relação ao modelo mecânico para o desenvolvimento do método, adotou-se com base um diagrama de corpo livre,
e considera a aplicação dos tórax simultâneos nos segmentos coxa, perna e pé. Os ângulos utilizados dos cálculos de torque são os ângulos representativos e correspondentes. Eles são uma adaptação para corresponder ao modelo mecânico que foi utilizado durante a projeção. E, por fim, se realizou o equacionamento. Para definir os torques produzidos nas articulações do tornozelo, joelho e quadril durante o levantar da posição sentada, partiu-se dos dados que já havia se conseguido obter na etapa locomoção em pé. Para aquelas informações que ficaram faltando, como por exemplo o comprimento, o peso e a localização do centro de massa nos segmentos tronco e cabeça mais pescoço, esses adicionados especialmente para essa etapa do projeto, continuou-se a utilizar as bibliografias já existentes, assim como anteriormente, estas capazes de fornecer as médias antropométricas necessárias. Sobre os ângulos aplicados ao modelo mecânico, buscou-se no referencial teórico os ângulos iniciais e finais da fase 3 do levantar da posição sentada, uma vez considerando que os movimentos eles ocorrem de forma proporcional durante sit to stand, ou seja, que a movimentação dos segmentos é proporcional, pode-se então, com essa etapa inicial e final da fase 3, que é a fase de maior movimentação, estabelecer outras duas fases intermediárias e, a partir delas, então, realizar a análise. Os ângulos foram, como anteriormente, necessários de serem adaptados ao desenho do diagrama, assim como o diagrama também sofreu uma adaptação da primeira versão, para que então se pudesse extrair as equações diferenciais do movimento, delas os resultados para os torques durante o sit to stand e então deles os gráficos para análise. Motores elétricos são mais utilizados na projeção de exoesqueletos. Isso se dá por conta de alguns benefícios que eles apresentam, como a fácil movimentação, a eficiência energética e a simplicidade de comando. Contudo, com os altos torques encontrados tanto para levantar a posição sentada quanto na locomoção em pé, tornou-se inviável a utilização apenas desses dispositivos para a movimentação de todo o sistema, tendo em vista o tamanho e peso que eles teriam que ter para alcançar os esforços exigidos em cada articulação. Dessa forma, a implementação de um sistema de redução parece a opção mais viável para o grupo, uma vez que os torques dos dispositivos seriam aumentados sem que seus tamanhos também fossem aumentados também. Assim, devido à relação entre torque e velocidade, tornou-se necessário determinar os RPMs que seriam necessários em cada atuador, para que se soubesse o quanto se poderia reduzir o sistema sem que a velocidade do mesmo acabasse prejudicada. Para isso, o grupo determinou uma marcha normal de 0,40 a 0,59 metros por segundo e, coletando informações de velocidade angular e utilizando os valores mais altos para determinar a rotação por minuto, foi possível realizar os cálculos de dimensionamento. Para comprovar a efetividade do método utilizado no presente projeto, montou-se duas tabelas distintas, uma para locomoção em pé e uma para levantar da posição sentada, com o objetivo de comparar para ambas as situações o valor de torque mais alto obtido com o valor de torque mais alto fornecido por outras bibliografias. Para essa parte, mostrou-se necessário levar em conta que os outros autores utilizaram não só de métodos diferentes, mas também de diferentes parâmetros para peso e altura dos indivíduos que eles estavam analisando. É necessário saber ainda, ou melhor, sabendo que o método indireto utilizado pelo grupo, ele se vale de aproximações para as medidas do corpo humano e para outras também questões que foram necessárias de serem consideradas, chegou-se a uma conclusão. Os valores encontrados pelo grupo, eles mostraram sim algumas discrepâncias quando comparados aos de outras bibliografias. No entanto, ainda são credíveis e capazes de demonstrar da mesma forma como motores elétricos não são a melhor saída para o dispositivo eletromecânico bípede, mesmo com a ajuda de redutores. Isso se dá porque quanto maior o torque exigido de um motor, maior é o seu tamanho e peso, assim como maior o tamanho e peso da bateria que irá o acompanhar. Assim, ficam como pretensões futuras procurar por outros sistemas de funcionamento, como hidráulico e pneumático, ou talvez até uma mistura de todas as opções. Com isso concluído, deve-se projetar o dispositivo em software CAD, construí-lo, analisá-lo, ou melhor, realizar os testes e análises necessários, e também, com a ajuda de um deficiente medular, realizar as modificações e o aperfeiçoamento que for preciso, assim como comprovar a viabilidade e a funcionalidade. O grupo agradece a atenção.